Está no ar mais um Papo em Dia e hoje vamos falar de um assunto quentíssimo e importantíssimo com o nosso convidado, que é o reitor da Fundação Santo André, Rodrigo Cutri. Tudo bem, Oi, Rodrigo? Mariana, tudo bem? Olá, você aí que é internauta, que está assistindo aqui o Diário Grande ABC. É um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso. Bom, falei que é um assunto quentíssimo, mas não falei o assunto, né? Recentemente, o MEC divulgou algumas mudanças aí para quem faz curso à distância e algumas outras mudanças também que a gente vai comentar aqui. Mas aí surge aquela preocupação, né? Ah, esses cursos são bons, é válido, não é válido? Algumas pessoas comemoraram, né, que são 5 cursos, né, se eu não me engano, que não pode mais ser 100% EAD. E algumas pessoas comemoraram, outras já ficaram mais tristes, chateadas, então a gente vai debater aqui um pouquinho sobre esse assunto. Primeiramente, eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto. Eu acho que o EAD ele é fundamental, ainda mais para um país como o nosso, né, que é um país continental, né, e onde você tem aí a necessidade de ter políticas públicas que consiga atingir, né, os mais diversos cantos do nosso país. Então eu vejo que o que é fundamental é você ter um EAD de boa qualidade, um EAD de excelência, né? E é isso que o MEC agora trouxe nesse novo decreto para tentar corrigir algumas distorções, né, que estavam ocorrendo e poder proporcionar, né, um controle maior em cima do que está sendo oferecido e a qualidade do que está sendo oferecido ao estudante. E até mesmo essa questão, né, que eu comentei, algumas pessoas comemoraram. Como que você vê nesse sentido? Porque tem pontos favoráveis também, né? Tanto para a gente consegue pesar ali certinho, né? Para quem é contra, para quem é a favor. E essas pessoas que comemoraram falaram situações que realmente acontecem mesmo de fato, né? Com pessoas ali que não estudam com tanta propriedade que poderiam, né? Para desenvolver bem a profissão escolhida e acaba perdendo a qualidade hoje, principalmente ali na questão da saúde. Né? As pessoas pensam, nossa, eu vou ser atendida por esse profissional que não se preparou tão bem, né? Qual que é a sua opinião sobre esse lado da história também? O que acontece é o seguinte, o decreto anterior, ele dava muita liberdade, porque você poderia ter o curso totalmente à distância, né? E agora o MEC ele criou agora 3 formatos diferentes. Então o primeiro formato é o formato presencial, né? Então os cursos presenciais, eles têm que ter no mínimo 70% de presencialidade e no máximo 30% de EAD, onde pode ser um EAD puro, né? Ou seja, totalmente gravado, ou 30% síncrono, mediado por um mediador pedagógico ou um docente. O segundo formato que foi criado agora nesse decreto é a modalidade semipresencial. No semipresencial, os cursos têm que ter 30% de carga horária presencial e 20% que pode ser presencial ou síncrona mediada. E os cursos EAD, que passam a ter agora, no mínimo, 10% de presencialidade e 10% de síncrono presencial ou presencial. O que é esse síncrono mediado? Síncrono mediado quer dizer que o estudante ele vai poder estar em sala de aula virtual, mas com um mediador pedagógico, seja ele um professor ou alguém capacitado com a parte pedagógica. E aí vai ter que ter um encontro síncrono, ou seja, ao mesmo tempo que ele está falando lá num Google Meet, falando por um programa de webinar, que o aluno esteja ao vivo, computando presença, né, e numa sala de no máximo 70 alunos. Porque o que estava acontecendo? Você estava tendo várias universidades que estavam colocando 1.000 alunos numa sala, que muitas vezes não respeitavam essa questão da quantidade de alunos, que você ia verificar o polo dessas universidades. O MEC agora regulamentou os polos, né? Os polos eles têm que ter um espaço de secretaria, tem que ter um espaço de laboratório, tem que ter a sala do coordenador, a sala de reuniões, que às vezes os polos eram simplesmente uma sala comercial. E aí esse aluno não tinha assistência adequada para estar recebendo uma orientação naquele local. Além disso, você tinha, pelo decreto anterior, você tinha a possibilidade de ter multipolos no mesmo local. Então você tinha local, Mariana, que você tinha até 10 universidades diferentes no mesmo local, né? E aí o MEC agora ele barrou isso. Então cada polo vai ter que ser único e exclusivo daquela instituição. Com isso, ele está tentando regulamentar para dar uma maior qualidade. Porque, além de você ter a questão da obrigação do laboratório, da parte prática, ser desenvolvida de forma presencial, você passa a ter também a exigência de níveis de presencialidade dependendo do formato.
Para quê? Para que esse aluno tenha um maior contato, né? A gente não pode esquecer das conexões humanas aí, que são fundamentais, né, num relacionamento, numa mediação, num aprendizado desse estudante. Você que justamente tem esse contato ali no dia a dia com o estudante, futuros estudantes também, o que que eles acharam disso? Porque a gente entra de novo naquele ponto, né? Algumas pessoas gostaram, outras não, mas pelo que você explicou bem aqui, tem muitas vantagens, né? E realmente traz essa qualidade aí tão esperada. Lógico que o EAD ele traz uma vantagem muito grande. Por quê? Porque você tira essa questão da presencialidade. Então você não precisa pegar um trânsito, não precisa se preocupar em estacionar, não precisa gastar o dinheiro lá no Vale Transporte, no ônibus. Mas ao mesmo tempo você tem que dar momentos de presencialidade onde você possa ter esse estudante trabalhando lá um trabalho em equipe, desenvolvendo uma mediação com o professor, onde não vai ser só uma leitura de slide, mas sim uma dinâmica, onde vai ser um trabalho que esse estudante vai estar desenvolvendo em sala de aula com uma riqueza de aprendizagem muito maior. E hoje em dia, como que isso impacta, né? Porque algumas pessoas começaram o curso já há um tempo atrás, na época, né? Parece que faz tanto tempo, que era permitido, e agora é com essa mudança, né? Para quem começou lá, quando tinha essa permissão, quando não tinha mais essa nova regra, como é que fica? Então, o MEC ele deu um prazo de 2 anos para as instituições se adequarem a esse novo formato. Então, o que acontece? Quem já está estudando pode ficar tranquilo, né? Porque ele vai poder terminar o seu curso na modalidade que ele iniciou. E o que vai acontecer é que os novos entrantes, né, eles já vão ter que se adaptar a esse novo formato. Então, quem entrar agora, até agosto, quem entrar ainda, vai poder entrar na modalidade anterior que estava sendo oferecida pelas instituições. Só que vai ter que adequar o seu curso a esses percentuais aqui que eu mencionei de presencialidade ao longo do curso. O que é importante sempre é o aluno que vai procurar uma instituição, ele verificar, olha, qual é a tradição dessa instituição, né? Como que é essa instituição também no presencial, né? Como que é o corpo docente que compõe esse EAD, né? Qual é o número de egressos que essa instituição tem, vai olhar os canais, né? Consumidor.gov, Reclame Aqui, né? Vai verificar os canais de ouvidoria para verificar o que as pessoas falam daquela instituição. Aí ele vai poder ver e verificar a qualidade. Todo estudante ele pode entrar no site do EMEC e também verificar quais são as informações que o MEC tem sobre aquele curso. Em termos de qualidade, indicadores como o ENAD, indicadores como o conceito preliminar de curso, que vão falar da estrutura, né, e do corpo docente daquele curso. Bom, e claro, a gente sempre fala dessa questão de qualidade de ensino, tem algumas mudanças também em relação à estrutura. Hoje, o que que a fundação precisaria mudar, se adequar ou não precisa? Nós já estávamos antecipados, né? Porque a gente vem acompanhando sempre os fóruns do MEC, né, e do SEMESP, né? Que é o Sindicato das Mantenedoras do Ensino Superior, aqui de São Paulo. Então, os nossos cursos já estão adaptados, né? Principalmente o curso de licenciatura em pedagogia. Nós temos hoje, na licenciatura em pedagogia, já atendendo aí a nova normativa do governo, né? Temos também aí o curso de gestão pública online, o curso de técnico de gestão de negócios imobiliários, né? Que também atendem esses percentuais. Eventualmente, eles vão ter que ter algum ajuste de carga horária para aumentar essa presencialidade. E um outro fator que daí impacta todas as instituições também, o governo não mexeu só na questão dos percentuais, ele também mexeu na parte pedagógica. Então, a partir de agora, com esse novo decreto, todas as disciplinas passam a ter que ter avaliação presencial. Então, o aluno não vai poder fazer só avaliação online, ele vai ter que fazer avaliação presencial. Na avaliação presencial que ele vai fazer, a avaliação presencial vai ter que ter o maior peso dentro da nota dele. Além de ter o maior peso, na avaliação presencial, ele vai ter que ter pelo menos uma parte dessa avaliação com questões discursivas. Não vai poder ser só a questão teste. Então, com isso, qual é o objetivo do Ministério da Educação? É trabalhar também nas ações de aprendizagem do estudante, para esse estudante não ser lá só. Porque hoje, qual o problema, né? Você tem um chat GPT, né? Você tem uma inteligência artificial, né? Se esse estudante, esse estudante, né, só está fazendo um curso online, né? Quem garante que é realmente ele que está fazendo, ou ele não está Ctrl+C, Ctrl+V lá na IA, e a IA está fazendo por ele, né? E aí nós estamos formando profissionais. Então, o objetivo principal do decreto foi garantir que realmente é o estudante que está fazendo, que é o estudante que está desenvolvendo lá uma capacidade de síntese, uma capacidade de análise, para poder aplicar e ser um bom profissional.
Bom, houve algumas críticas também em relação aos cursos escolhidos, como, por exemplo, as pessoas que buscam estudar enfermagem, psicologia, que entra mais ali na parte da medicina, acharam excelente, porque você lida com seres humanos, não dá para ser só algo teórico. Já quem busca por direito, acharam, muitas pessoas, né, acharam que não tinha essa necessidade, né, porque dá para fazer aulas ali pelo EAD. Como que lida com esse embate também em relação aos cursos escolhidos, às necessidades de cada curso também? No caso, o MEC ele faz uma avaliação muito criteriosa, né, dos cursos e qual o percentual que pode ter de EAD ou não, né? No caso específico de medicina, psicologia, enfermagem, licenciatura, direito, o MEC optou que não pode ter curso 100% EAD. No caso específico de direito, o que, que acontece? Apesar do direito ser uma disciplina que é muito a questão de leitura e análise, você até pode trabalhar uma parte de reforço nesse sentido. Mas o que o MEC quer é principalmente que seja debatido e trazido prática para essa vivência desse estudante. Para te dar um exemplo, nós fizemos agora na Fundação Santo André, na sexta-feira passada, um simulado de tribunal do júri. O que nós pegamos? Nós pegamos os nossos estudantes de direito, né? Colocamos aquela beca, né? Igual dos ministros lá do Supremo Tribunal Federal, né? Dividimos lá o júri, a promotoria de defesa, de acusação, né? As pessoas que iam julgar, e eles simularam um caso, né, de um julgamento de um assassinato que ocorreu, assassinato real, trouxeram para lá para simular aquela situação como se fosse um júri de verdade, né? Então é o quê? Você colocando em prática, né, que você enriquece muito mais o aprendizado desse estudante. Então, apesar do direito ter a possibilidade de você ler muito, né, e acompanhar no EAD, ainda é muito essa questão de você ter a discussão em sala de aula, o estudo de caso em sala de aula, né? Os próprios exames da OAB, se você pegar, acho que eles não aprovam nem 10%, né, dos candidatos que já são de cursos presenciais. Então, Sim. você ir para um EAD, onde esse aluno ainda poderia usar uma inteligência artificial, muitas vezes para fazer uma avaliação por ele, ia ser ainda mais prejudicial, né? Então, por isso que foi essa opção do MEC. Com certeza. Então, o aluno tem essa prática ali Sim. também, que é muito importante, né? Um outro ponto que eu queria levantar aqui é que a gente sabe a necessidade do EAD, né? Uma vida corrida, a gente trabalha, estuda, como você comentou também, é o trânsito. São coisas que a gente olha assim e pensa que o dia ter 24 horas está Sim. muito pouco. Não dá tempo, né? Então a gente sempre sente essa necessidade também. E a fundação já vinha com esse formato. Eu lembro até que você falou que que nem uma Netflix, né? A gente Sim. consegue acessar ali e acompanhar as aulas. Qual que é o rendimento desses alunos hoje, né, que fizeram esse tipo de curso na modalidade EAD? Também é importante a gente comentar aqui, porque é um formato necessário, né? Não tem como a gente fugir também disso. Eu acho que quando esse estudante faz uma escolha entre o EAD e o presencial, a grande questão é ele fazer primeiro uma autorreflexão, né? Se ele vai conseguir estar acompanhando o curso. Porque não é porque é EAD, então eu faço de qualquer jeito, não. Ele vai ter que dedicar horas também, ele vai ter que reservar uma agenda do horário dele para estar se dedicando, para estar fazendo exercício, para estar estudando, para estar lendo. A grande questão é a flexibilidade que isso traz, né? No caso nosso da Fundação Santo André, a gente tem os cursos EAD de pedagogia, tem o curso de gestão pública e o curso de negócios imobiliários, onde a gente trabalha essa flexibilidade, mas também tem os momentos presenciais para promover essa discussão dos estudantes. A gente tem visto hoje um bom rendimento do estudante, né? E principalmente que quem procura esse EAD, às vezes não é aquele que acabou de sair do ensino médio, e sim aquele profissional que já está lá na faixa dos seus 28, 30 anos, né? Que às vezes está buscando uma segunda graduação, ou às vezes que não teve possibilidade lá nos seus 18, 20 anos fazer a primeira graduação, né? E agora ele vê uma oportunidade de crescimento, ele vê uma oportunidade de um horário mais flexível e poder atender uma necessidade dele. Ai, com certeza, né? Eu me encaixo nesse caso, né? Não dá tempo, não dá. É diferente a vida quando você é adolescente, que você tem mais tempo, e depois muda aí completamente, né? Um outro ponto que a gente comentou aqui no comecinho do nosso bate-papo e que também chama atenção é a questão de reduzir os alunos em sala de aula, né? Como que isso impacta também? Eu vejo muitas pessoas dizendo que, às vezes não consegue ter a devida atenção de um professor, né? Dividir em relação a trabalhos também que
que são feitos em sala de aula, seja presencial ou EAD. Eu acho que isso é uma das principais características que também vai trazer um grande impacto para essa mudança. Acho que vai ser muito positivo, porque o que acontece? Você tem algumas universidades que estavam fazendo salas com 500, com 1.000 alunos, com um professor. Quer dizer, como é que esse professor vai conseguir trabalhar lá uma dinâmica de sala online, né? Porque hoje você tem ferramentas como o Zoom, como o Google Meet, que você consegue pegar aquele encontro virtual e quebrar em salas menores. E com isso você consegue promover dinâmicas, mesmo de metodologias ativas, para proporcionar uma interação entre os colegas. Senão, mas eu estou no curso virtual, mas nunca vi meu colega, nunca conversei com ele, nunca interagi. Essa relação entre as pessoas enriquece. Então a proposta do MEC foi justamente limitar em 70 estudantes nos encontros virtuais síncronos, com presença, para justamente o quê? Que as pessoas participem, incentivar essa maior relação entre as pessoas. Maravilha, né? Importantíssimo. É justamente isso que as pessoas procuram, né? Esse contato. Acho que essa falta que trouxe essa nova avaliação do MEC, né, para trazer essa qualidade realmente de ensino e de aprendizado. Tem um outro ponto também que eu queria comentar, que é em relação à fiscalização, né? Hoje, por exemplo, alguém vai escolher ali um curso para fazer, aí, como você comentou, né? Vai ver se esse curso é bem avaliado, se a faculdade também é bem avaliada. E precisa também dessa fiscalização. Como que é feito nesse sentido, assim, para saber se realmente essas novas regras do MEC vêm sendo seguidas, né? Essas novas diretrizes estão sendo cumpridas? Então, acho que o primeiro ponto é você consultar o site da instituição. Toda instituição hoje ela é obrigatória, por determinação do MEC, a colocar um QR Code que leve diretamente ao site do EMEC, para você poder buscar as informações oficiais do MEC sobre aquela instituição, qual a quantidade de alunos, quais os cursos oferecidos, quais as notas que ele possui. É você verificar qual a história daquela instituição, né? Por exemplo, a Fundação Santo André, nós temos 70 anos de história aqui na região, mais de 100 mil alunos formados, né? Somos nota máxima no MEC, pelo 5º ano, prêmio de gestão educacional, pelo 6º ano, prêmio de responsabilidade social. Então, acho que você enxergar qual é essa história, qual o lastro que essa instituição traz, né? E aí, uma vez que você tem isso, o MEC ele vai agora passar, todas as instituições vão passar por um novo recredenciamento, né? Porque o MEC quer justamente apertar a fiscalização e tirar aquelas instituições que estão simplesmente tratando esse EAD, né, como uma forma do aluno conseguir um diploma rápido, mas sem a qualidade. Então, eu acho que é isso. E você também visitar o polo, visitar a sede da instituição, né? O que esse polo oferece? É só uma salinha comercial? Ou esse polo tem realmente uma estrutura, né? Tem lá uma acessibilidade, tem lá um laboratório de informática, tem lá um espaço de reuniões para ter reunião com o professor, com o mediador, né? Acho que esse lastro é muito importante. E em relação aos professores também, como que essa notícia foi recebida? Também mostra uma valorização ali do profissional. E por outro lado também, como a gente comenta aqui na aula ali IAD naquele momento, né? Mostra-se essa exigência também, né? E eu acho que entre os professores foi muito bem recebido. Por quê? Porque os professores verificaram que o MEC ele teve essa preocupação do olhar docente, né? Ele definiu agora 3 papéis. O papel do professor conteudista, que é aquele professor que vai ser o autor da disciplina. O papel daquele professor que é o professor regente, que é o professor que vai acompanhar a disciplina. E o papel do mediador pedagógico, que pode ser um professor ou não, mas que vai poder acompanhar essas turmas nas atividades síncronas mediadas. E ele está pedindo, o MEC está pedindo que esses profissionais tenham lá o seu diploma de stricto sensu, tenha lá o seu mestrado, tenha lá o seu doutorado. Então isso é uma forma de qualificar mais ainda esse corpo técnico e docente que vai atender esse estudante. E agora, como é que fica nessa situação, por exemplo? Com essa exigência nesse momento, os professores terão que fazer alguma requalificação profissional, terão que buscar algum curso ali? Eu acho que, no nosso caso, por exemplo, da Fundação Santo André, nós já não trabalhávamos com especialistas, né? A gente sempre trabalhou com professores já com mestrado ou doutorado. Então a gente não vai ter grandes adequações. Se você pegar os grandes grupos educacionais, onde você tinha aí uma grande variação, né, dessa mão de obra, aí sim você vai ter um investimento que esses grupos vão ter que fazer, uma grande readequação que esses grupos vão ter que fazer na oferta do seu EAD. Lembrando sempre ao estudante de que para o MEC não há diferença entre o diploma do presencial e o diploma do EAD. O diploma não sai qual é o formato do curso.
Por quê? Justamente o MEC entende que ambos os formatos têm que oferecer a mesma qualidade de ensino. Importante isso, porque também sempre existiu, né, esse preconceito. Ah, você fez EAD, como se você não tivesse feito, Sim. né? E o presencial tendo esse peso, mas como a gente comentou aqui também, hoje em dia é difícil muitas vezes conciliar, né? Então é importante buscar sempre essa qualidade de ensino e também de aprendizado. Eu acho que é muito importante o estudante verificar também qual é o conteúdo, qual é a forma que é trabalhada aquele EAD dentro da proposta do curso. Por exemplo, no nosso caso da Fundação Santo André, nós temos nosso próprio estúdio de gravação. Então, todas as disciplinas são desenvolvidas internamente por professores autores, mestres, doutores, né? E nós desenvolvemos esse material. Tem que se tomar um certo cuidado, porque às vezes você tem grandes instituições que pegam aquele material já homogeneizado, né? Ou seja, é uma empresa que já vende um catálogo e vende o mesmo catálogo para a instituição A, B, C, D. Aí você vai ver, não tem diferença nenhuma. Onde é que tá? Onde é que entrou, né? A questão da análise ou da regionalidade, né, do estudo, né, e da necessidade daquela região dentro do material do EAD. E o Né? diferencial de ensino, Sim. né? Porque escolher A ou B, se é igual Isso é tudo também, igual. né? Tudo certo. Bom, professor, acho que a gente tirou aqui as principais dúvidas, né? Como é um assunto muito amplo da sua especialidade, eu vou deixar aqui esse momentinho final para você fazer as suas considerações finais aqui, falar diretamente com o nosso público. Então, eu convido aí os estudantes, acessem lá o site www.fsa.br, veja lá a nossa relação de cursos presenciais, veja a relação de cursos EAD. Lá em cada disciplina você vai encontrar um e-book para cada profissão, né, que está sendo oferecida, cada curso de graduação. Você vai encontrar um e-book com todas as informações sobre aquele curso. Como que é desenvolvido o curso, qual é a dinâmica do curso, como que é o funcionamento, quais são as áreas de atuação desse futuro profissional. E investigue, busque uma instituição de qualidade que dê um lastro para você fazer sempre a sua melhor escolha. Muito obrigada, professor. Obrigado. Muito obrigada a você que nos acompanhou aqui em mais um Papo em Dia e nos vemos na próxima semana.